E aí, pessoal, que é o Elias. Estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? A gente vem falando sobre a Revolução Científica. Aula passada nós comentamos um pouco sobre a biografia do Newton, né? Quem foi o Newton, como é que ele viveu. E, de certa forma, a gente está concluindo nessa longa viagem aí que foi a Revolução Científica. E lá desde o Nicolau Copérnico, Galileu, o Kepler, e aí agora a gente está concluindo com o Newton. Tá? Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre as principais ideias do Newton, né? Quais são as contribuições que o Newton traz e como é que isso influencia no longo processo aí de transformação da ciência, né? E construção do que nós entendemos por ser a ciência moderna. Façam a leitura do livro, né? Como sempre vou falar isso. Façam a leitura do livro, marque aquilo que for mais importante. Dúvidas, mandem lá no Google Class que eu vou responder assim que possível e a gente vai dialogar, tá? Então, vamos lá para a gente comentar aqui sobre a filosofia newtoniana. Então, olha aí, pessoal. O Newton, ele, de certa forma, a gente considera que o Newton, né, ele foi responsável por completar, né, a, aquela toda aquela transição, né, mudanças na questão metodológica, né, da ciência que a gente chama de revolução científica. Então, basicamente, a gente tem uma revolução que se inicia lá com Copérnico, com todos os novos postulados que o Copérnico elabora acerca do heliocentrismo e vai passando ali pelo Copérnico, pelo Johannes Kepler, pelo Galileu, chegando ao Newton, e aí a gente considera, né, que essa virada aí, que é a revolução científica, ela se conclui a partir do Newton. É importante destacar, pessoal, que aqui a gente falou desses 4 principais filósofos, né, pensadores, cientistas, sei lá, mas eles não são os únicos, tá? Digamos que são assim os mais importantes, os mais conhecidos, talvez os mais clássicos, mas existiram vários outros pensadores que viveram no mesmo período, que são contemporâneos deles e que foram, né, que colaboraram de alguma forma também para esse processo de transformação aí na ciência, tá? Então, assim, o Newton, ele se apoia nos estudos do Kepler, do Galileu, né, sobre o movimento dos astros, sobre a metodologia, né, utilizada pelo Galileu, pelo Copérnico, principalmente pelo Galileu e pelo Kepler, na verdade. E aí o Newton vai direcionar os seus estudos para esse funcionamento, né, para entender como funcionava, quais seriam as leis que regiriam o movimento, quais seriam as leis que organizariam, vamos dizer assim, racionalmente a natureza. Né? Essa é uma perspectiva fundamental para esses pensadores, que é justamente a racionalização da natureza, né? Entender a natureza de maneira racional. E é aqui que o Newton, de certa forma, desponta como um grande pensador, porque o Newton ele vai perceber que as leis que agem aqui na Terra, né, a dinâmica que existe na Terra, a forma como as coisas ocorrem, elas obedecem ao mesmo panorama que os planetas, né, e o universo de maneira geral, né, dentro de determinados limites. E aqui é importante destacar isso. Né? Então, pela primeira vez aqui você vai ter essa ideia de que aquilo que ocorre na Terra, né, é o mesmo princípio que se deve utilizar para compreender o funcionamento dos astros, movimentos, planetas e, enfim, movimento no universo. É justamente desse pensamento que o Newton vai produzir, né, vamos dizer assim, né, suas principais contribuições, que são a lei da gravitação, né, que torna, né, de certa forma, o Newton tão conhecido, e as chamadas leis do movimento, ou ainda leis de Newton, né, que são as 3 leis ali que explicam o movimento, enfim, no universo, vamos botar assim, tá? Então, o que é a lei da gravitação? A lei da gravitação, o Newton vai colocar justamente que, basicamente, cada partícula de matéria, todas as partículas de matéria, tudo aquilo que é matéria no mundo, no universo, possui uma força de atração em relação à matéria. Então, basicamente, cada partícula de matéria atrai toda partícula de matéria. Basicamente é isso. Né? Então, ele vai colocar aqui tudo que existe está atraindo, né, materialmente falando, tudo aquilo que é matéria está, ao mesmo tempo, atraindo outras matérias
e também sendo atraído por outra matéria. Então, quer dizer, essa é uma lei fundamental, né, que explica, que vai ser responsável para explicar o funcionamento da maior parte do movimento dos planetas, da queda dos corpos, né? O Newton vai demonstrar aí justamente que a gravidade, né? A gravitação, né? A força gravitacional é que seria a responsável pela queda dos corpos. E aí aqui ele vai colocar justamente isso, né? Toda matéria atrai matéria. No entanto, o que ele vai colocar é que essa força de atração ela vai depender da massa, né? Da massa desses corpos. Ora, se a gente pensa, por exemplo, na questão da Terra, né, na história da maçã, né, da maçã do Newton, diz que o Newton teve o mito lá, né? Então, um mito aí que diz que o Newton chegou à conclusão da lei da gravitação a partir do momento que ele viu uma maçã cair, né, da laranjeira, ou uma maçã cair da macieira, e aí ele então passou a questionar, né, o que fazia a maçã cair. E aí, aqui você coloca justamente isso. Mas se matéria atrai matéria, por que então que é a maçã que cai na Terra e não a maçã que puxa a Terra, por exemplo? Na perspectiva do Newton, a maçã está também atraindo a Terra. No entanto, a força de atração ali da maçã ela é muito pequena comparada com a da Terra, porque a Terra possui uma massa milhares de vezes maior do que a da maçã. Então, pela massa ser muito maior do que a da maçã, a força de atração da Terra é muito maior do que a da maçã, e por isso que a Terra então atrai a maçã e não o inverso, né, propriamente dito. Então ele vai demonstrar justamente isso, né, que a força ela vai depender da massa desses corpos e da proximidade entre eles. E melhor ainda, né, ele vai ensinar a calcular essa força, né? Então, quer dizer, e aqui você vê, né, novamente aplicado aqueles princípios que já haviam sido pensados pelo Galileu, pelo Kepler, né, que é a utilização da linguagem matemática para traduzir essas realidades e explicações da natureza, né? A gente vai já ver aqui como é que isso funciona. Então, a gravitação é uma lei fundamental que vai explicar, né, que foi por muito tempo utilizada como explicação fundamental do funcionamento do universo, funcionamento dos astros, movimento dos planetas, da relação entre esses planetas, né? Porque os planetas têm gravidade, então eles se atraem e são atraídos ao mesmo tempo, né? O Sol também realiza esse mesmo processo, então quer dizer, você tem a lei da gravitação para explicar todo esse movimento aí que até então era de certa forma incompreendido. Também o Newton vai produzir as chamadas leis do movimento, né? Ele produz 3 leis, né? Chamadas leis de Newton também, tá? Então a primeira lei do movimento ele chama de lei da inércia, né? Que basicamente ele vai afirmar que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que forças externas atuem sobre ele. Isso aqui é muito fácil de ser percebido, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando você está dentro de um carro, que o carro está se movendo, você vai ver que se eventualmente o carro frear de uma vez, o que vai acontecer com a gente, né? A gente vai ser arremessado, a gente vai tender a continuar se movendo, né? Seguindo o movimento ali que o carro estava fazendo anteriormente. Mas por que a gente não faz isso? Porque existe uma força que faz movimento contrário, que a gente chama de cinto de segurança, né? Quer dizer, para quem usa, mas tem que usar. Então, o cinto de segurança é o que nos impede de, quando o carro frear com muita força, nós continuarmos o movimento. Então, essa ideia de que um corpo ele tende a permanecer em movimento até que uma força contrária seja exercida sobre ele, é o princípio, né, da inércia, a lei da inércia, segundo o Newton. Tá? É a mesma coisa quando você tem algo parado. Né? Por exemplo, quando você tem um objeto parado que você, sei lá, você tem uma bicicleta. Você vai sair na bicicleta, você tem que fazer bastante força inicialmente, aí depois você reduz um pouco a força, porque quando ela começa a se mover, ela tende a continuar se movendo. Então é isso, né? Como ela estava parada, ela tende a permanecer parada, mas aí você vai lá e aplica uma força maior sobre ela,
que vai fazer com que ela comece a se movimentar, e a partir desse momento ela vai tender a continuar se movimentando. E aí, para você poder parar ela, você vai ter que frear, quer dizer, fazer uma força novamente contrária para que ela possa reduzir o movimento. Então, essa lei, né, ela vai explicar o movimento aí, das coisas na Terra e no universo, né, na perspectiva do Newton. Isso aqui explica tanto a realidade terrena como também do universo. A segunda lei é a chamada lei da dinâmica, né, que vai falar especificamente sobre a questão da aceleração, né? Então, a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. Então, o que a gente chama de aceleração, né? Então, quanto mais força, maior a velocidade em que, não é a velocidade, maior a proporção em que a velocidade aumenta, ou em que o movimento ele aumenta, né? Então, aqui você também tem uma relação fundamental aí, que é a quantidade de força. Ela vai ser medida, né, justamente pelo processo de aceleração, né? Então, quer dizer, a força aqui e aqui, né, o Newton está especificamente, né, postulando aqui de maneira mais teórica, né, o funcionamento de quando você aplica uma força sobre um determinado objeto. Está muito ligada à primeira lei de Newton, né, essa daí. E aí a terceira, a lei da chamada ação e reação, que seria basicamente uma ação, ela necessariamente gera uma reação. E essa reação, ela é igual e oposta à ação ou à força colocada sobre ela. É só você imaginar que se você, sei lá, tentar empurrar uma parede, exemplo, tá? Você está fazendo uma força numa direção, né, na parede, mas ao mesmo tempo há uma reação contrária, que é uma força oposta, né, de igual intensidade, né, só que oposta. Então, quer dizer, você vai ter aí a chamada ação e reação. Isso você vai ter basicamente em todos os objetos, todas as coisas, toda a matéria obedece, né, obedeceria, segundo Newton, essas leis de movimento. Tá? Então, basicamente, o que é que o Newton está postulando aqui? Né? Que com essas leis ele conseguia explicar o movimento e a harmonia do universo, né, de uma maneira bastante profunda, mas ao mesmo tempo de forma simples de se entender. Né? Então, basicamente, essas formulações do Newton, que são formulações extremamente complexas, mas permitiam de forma simples entender, né, o movimento do universo, e aí calcular e pensar de forma bastante precisa sobre esse movimento. Isso tudo, pessoal, tornou, claro, insustentável o geocentrismo lá do Ptolomeu, e ao mesmo tempo a própria divisão do universo, segundo Aristóteles. Lembra lá da divisão do Aristóteles? Aristóteles dizia que existia o mundo sublunar, né, que é o mundo aqui que vai da Terra até a Lua, e onde as coisas funcionam de determinadas formas, e existe o mundo celeste, né, que ele chama, que é justamente aí da Lua em diante, onde você vai ter os astros, eles são perfeitos, eles funcionam em harmonia, não sei o quê. Então aqui o Newton vai lá e vai meio que colocar por terra definitivamente esses dois pensamentos, quando ele explica o funcionamento do universo e mesmo do movimento das coisas, seguindo essas leis, né, que ainda hoje são extremamente importantes. Então, basicamente, a revolução científica feita lá, iniciada pelo Copérnico, Galileu, né, e aí o Newton, foram fundamentais para mudar a forma como nós entendemos o ser humano e o mundo, né, o universo de maneira geral. E aqui é importante destacar, pessoal, que essa revolução e essa tentativa de entender o universo e o ser humano, ela não se encerrou aqui, tá? Outros pensadores vieram com novas contribuições. Aqui a gente está falando só até o Newton, que é o século XVIII, ali mais ou menos, 17, 18. Mas de lá para cá, outros centenas de pensadores, de filósofos, de cientistas pensaram, refletiram sobre o universo, sobre o funcionamento da natureza. E aí hoje a gente tem uma série de explicações. Né? Muitas dessas teorias foram complementadas, foram repensadas, foram, enfim, né, revisadas para se chegar cada vez mais a uma explicação mais sólida sobre o universo. A ciência ela é feita dessa forma, né, de
revisões, complementações, tudo isso vai fazer com que a ciência se torne, né, um conhecimento fundamentado, um conhecimento mais confiável possível. Tá? Então, aqui eu trouxe algumas imagens que representam um pouco, né, das leis de Newton. Aqui, no caso, a lei da gravitação, né, ó, que eu falei para vocês. Né? Então, você tem dois corpos, o M1 e o M2, eles exercem uma força de atração referentes ao quê? A massa dos corpos e a distância entre eles. Então, aqui está a formulazinha que o Newton vai, né, de certa forma, produzir a partir dessa compreensão, né, que é como calcular essa força aqui de atração gravitacional, né? E é justamente aqui ele coloca a força de atração entre corpos de massa M1, o corpo da massa M1 e o corpo da massa M2, né, é igual a uma constante gravitacional elaborada lá pelo Newton, né, vezes a massa do corpo multiplicado pela massa do corpo 2, massa do corpo 1 mais a massa vezes a massa do corpo 2, dividido pela distância elevada ao quadrado. Então você vê que, além de demonstrar o funcionamento dessa lei, Newton vai lá e mostra, né, como calcular e como chegar a um número, né, que expressa essa força. Tá? Só para critério de esclarecimento. Aqui uma tirinha que eu achei interessante, demonstrando um pouco do que é a primeira lei de Newton, né, a lei da inércia. Olha aí, a criança aqui andando de skate, ele diz a um corpo em movimento, tende, aí ele bateu aqui o skate na pedra, e aí ele acaba sendo arremessado. Permanecer em movimento. Então, o desespero da criança aqui, né, que tem um cacto bem aqui. Então, quer dizer, olha, o que foi que aconteceu aqui? Ele veio se movendo, quando ele bate na pedra, a pedra faz uma força contrária ao skate, né, que vai parar, porém ele continua o movimento que ele estava realizando anteriormente. Ele tende a continuar em movimento, e aí ele é arremessado, aí provavelmente vai se bater aqui no cacto. Não vai estar muito bem, não. E aqui uma força, aqui no caso aqui é a lei da ação e reação, né? História lá, né? Você vai ter aqui, quando você tem uma força que é aplicada numa direção, você tem uma reação que é aplicada na direção oposta, mas com a mesma intensidade. Eu não encontrei nenhuma referente à segunda lei de Newton, mas aí fica aí a critério de ilustração. Tá? Então, pessoal, é isso, né? De maneira bem geral. Essas são as contribuições do Newton e aqui a gente encerra a nossa discussão sobre a revolução científica, né, de maneira geral, bem ampla. Então, próxima aula a gente vai começar conteúdo novo e aí a gente vai seguir, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida que tenha ficado, manda lá para o Google Class que eu vou responder. Tá? Então, até a próxima.